Eu estava pensando, se eu não fosse professor, será que eu conseguia seguir carreira de artista, que nem no filme? Seria o quê? Quem sabe contador de piada. Vocês sabem qual que é o nome do peixe que tocava bateria na banda do mar? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel, hoje aqui especial direto do Museu da Imagem do Som em São Paulo, porque a gente vai comentar, vai falar sobre o filme La La Land. Tá tendo uma mostra aqui sobre musicais e a gente vai conferir aqui algumas imagens do museu e vai falar um pouquinho sobre a questão do subtítulo do filme. Bora lá? La La Land, que aqui no Brasil recebeu o subtítulo de Cantando Estações, filme de 2016 dirigido por Damien Chazelle, protagonizado por Emma Stone e Ryan Gosling. O filme é um musical, um gênero que para o cotidiano, mais recente aqui, anos 2010, anos entrando agora em década de 2020, não é um gênero dos mais comuns, O auge do musical, na verdade, está lá nos anos 40, 50, caso você que me assista seja mais velho, ou se você quiser consultar alguém, avós, pais que vivenciaram essa época, talvez alguns aí vão falar que gostavam muito, tinham vários musicais conhecidos e favoritos, Cantando na Chuva, Sete Noivas para Sete Irmãos, A Noviça Rebelde. O número de musicais realmente nesse auge era muito alto, mas com o passar do tempo o gênero foi se tornando, vamos chamar assim, de marginalizado pelo grande público, através de preferências por outros gêneros, e hoje é bem mais raro a gente ter um filme musical, ainda mais falando nesta condição, como La La Land, com um filme musical de grande pompa e qualidade também. O filme fala sobre uma garçonete, uma atendente de cafeteria chamada Mia, que sonha em brilhar, em subir na vida, seguindo carreira como atriz. Porém, ela sucessivamente passa por diversos testes, onde todas as vezes ela é reprovada. Num desses dias, perto do Natal, onde ela estava num jantar familiar, ela estava em um restaurante onde tinha um rapaz tocando ao piano. E ela não só lhe chamou a atenção pelo rapaz em si, mas principalmente a música. Este rapaz, Sebastian, ele estava tocando ao piano músicas de jazz. Curiosamente, o que chamou a atenção de Mia, mas por outro lado gerou naquela noite a sua demissão do restaurante, porque o dono do restaurante deu um ultimato muito forte, falou, é Natal, é pra tocar música de Natal, não é pra ficar trocando essa desgrama, tocar essa droga de jazz aqui, não é época de jazz. E, ainda mais pensando que o jazz é um gênero musical de outro lado dos Estados Unidos, da parte sudeste, na região da Flórida, e o filme vai se passar na região da Califórnia, em Los Angeles, na parte sudoeste, no extremo oposto aonde seria a origem do jazz. Meses depois, Mia reencontra Sebastian se apresentando em outro local agora e decide se aproximar dele, já que eles inclusive tinham trocado alguns olhares ali, e começa a nascer uma paixão entre eles. Só que mais do que a paixão de um para com o outro, há aqui em comum o desejo, a vontade de vingar na vida no segmento artístico. Ambos são pessoas que se consideram talentosas, porém que têm o seu lado artístico inibido e que acaba ficando marginalizado por causa de uma série de empecilhos do cotidiano, lobbies políticos, lobbies de bastidores, para dar preferências para o artista A, para o ritmo B. O nome La La Land, ele faz uma referência, uma gíria do inglês dos Estados Unidos, que seria alguma coisa como a terra do as coisas não acontecem, sabe? Como se fosse uma coisa fantasiosa. É uma metáfora criada porque o La, L-A, seria uma junção ali do inglês Los Angeles, a cidade onde se passa o filme, LA. Então La La Land, essa metáfora do nome, ao mesmo tempo que abarca a questão que esses personagens estão aspirando uma mudança na vida através da arte, através desse sonho de mudar em Hollywood, em Los Angeles, que também está nessa metáfora com o nome de LA, lá é o LA.
O subtítulo aqui no Brasil, ele faz uma referência a uma grande metáfora que se faz no filme, né? O Cantando Estações, caso você ainda não tenha visto, não querendo dar spoiler, mas você vai ver que o filme basicamente é dividido em 4 capítulos, que são nominados mesmo, antes de começar, aonde são as estações do ano. Essa metáfora com as estações do ano vai ter tudo a ver com o que vai acontecer na vida dos artistas. Aí fica já, né, um pontinho, né? Reticências, pontinhos para não ficar criando spoilers para você quando for assistir. La La Land é um filme muito bonito, né, no aspecto estético, então repare que essa questão da transição das estações do ano vem de forma metafórica também na fotografia do filme, como as cores elas são vivas, como as cores elas vão marcar essa transição de cores fortes nas metáforas de primavera e verão e cores mais para baixo, cores mais caídas, né, nas épocas de outono e inverno. E é justamente nesta metáfora do Cantando Estações, com as estações do ano, onde nós vamos encaixar o nosso item da aula de hoje aqui. Cantando estações do ano, as estações climáticas. Vamos pensar, por que há as variações de estações climáticas? A variação das estações do ano ocorre por causa de uma combinação de 2 elementos. O eixo de inclinação da Terra e 2, o movimento de translação dela. Vamos começar por este segundo. O movimento de translação nada mais é do que a órbita da Terra ao redor do Sol. Orbitar, ou seja, girar ao redor, é um movimento que a Terra faz, assim como todos os outros planetas, inclusive esta é a definição astronômica do conceito planeta, um corpo que orbita ao redor do Sol. Estes astros, assim como a Terra, vão girar completando a volta ao redor do Sol e no caso da Terra dura um total de 365 dias, ou seja, um ano. Importante acrescentar 6 horas, né, no total. 365 dias e 6 horas, parece meio jogado esse número aleatoriamente, mas repare que essas 6 horas elas aparecem para nós, o nosso calendário típico ocidental, né, calendário cristão, onde a cada 4 anos nós temos o acréscimo de um dia, no caso o dia 29 de fevereiro. Curiosamente, para entender, se são 6 horas que a gente tem nesse processo da translação, multiplicamos por 4, 6 vezes 4 dá 24 horas. Ou seja, 24 horas um dia. Por causa disso, no ano chamado bissexto, nós acrescentamos um dia no calendário. Para entender a questão do chamado eixo de inclinação da Terra, vamos fazer uma comparação, uma observação rápida aqui. Eu tenho um mapinha singelo aqui. Acompanhe aqui comigo. Pronto. Aqui a gente tem o mapa mundi como nós habitualmente olhamos, certo? Quando eu digo que a Terra tem um eixo de inclinação, vamos entender que a Terra não está orbitando ao redor do Sol neste formato, nessa posição, vamos chamar. Ela tá tipo assim, ó. Ela tem uma inclinaçãozinha, ela tá meio tortinha, sabe? Ela tá meio pra cá. Essa inclinaçãozinha, ela vai repercutir para nós através do processo da translação, onde ela vai orbitar nesse esquema meio tortinho. Como? Vamos observar uma imagem aqui. Vamos reparar no desenho que o que a gente tem aqui, óbvio, não é 4 planetas Terras, né? Essa aqui é a Terra em 4 posicionamentos diferentes, onde ela está, né, ao longo da órbita, em datas distintas, em contextos de angulações de insolação diferentes. E observando este mapa, essa imagem, né, a gente vai trabalhar com o conceito de solstícios e equinócios. O que de acho é isso? Então, primeiramente, vamos olhar, né, essa imagem, reparando nos períodos onde estão demarcados ali como meses de junho e dezembro. Para isso, para a gente ter o entendimento, eu vou só explicando aqui, a luz estará apagada de propósito para a gente tentar entender com um outro esquema. Vamos entender aqui nessa posição que eu estou mostrando a Terra, a gente está numa situação de solstício, que no caso do hemisfério sul, aqui no Brasil, é um solstício de inverno. O que é solstício? Solstício é o nome que a gente dá para a posição astronômica da Terra ao longo da translação,
quando a gente tem a insolação incidindo mais em um hemisfério do que o outro, indo no máximo com iluminação perpendicular a um dos trópicos. Eu falo, não entendi nada. Como assim? A ideia é que pela angulação, quando eu digo que a iluminação vai até no máximo da região de um dos trópicos, aqui, por exemplo, vai ter a passagem do trópico de Câncer. Ou seja, a iluminação ela vai ficar próxima, né, desta região e a Terra, ao longo da órbita, vai mudar de posição. Repara que eu estou tendo uma iluminação maior no hemisfério norte do que no sul, como mostra a imagem. Agora vamos inverter. Vamos supor que aqui é uma situação ainda de solstício, só que nesse caso aqui no mês de dezembro a gente tem um solstício de verão para nós no hemisfério sul. Repara que é uma posição onde a iluminação ela incide mais na parte sul do que na norte. Inverso do que a gente fez exatamente agora, né, na explicação da posição anterior. Esses dois momentos são solstícios porque então a gente tem o máximo de inclinação, né, de insolação indo mais para um hemisfério do que o outro, o que explica as diferenças entre a iluminação e consequentemente chegamos no nosso item principal, que são as estações do ano. As estações do ano estarão sempre invertidas em relação ao hemisfério norte e ao sul. Pensa quando você está, por exemplo, no Natal, se você assiste um filme de Natal feito nos Estados Unidos, habitualmente vai se mostrar o quê? A ceia com boneco de neve, Papai Noel entuchado de roupa para ficar andando no frio, gente com lareira acesa, e você aqui no Brasil querendo descer para a praia para ficar lá torrando para pegar a cor no bronzeado. Quer dizer, é a mesma época, mas é totalmente inverso, por causa dessa distinção. Então, as estações do ano estão invertidas de acordo com cada hemisfério por causa dessa posição em relação ao eixo de inclinação da Terra. Nesta outra posição, a gente tem o chamado equinócio. O que está rolando aqui, gente? A iluminação ela está pendendo mais na região ao Equador. O equinócio é uma época, né, no caso aí como a gente viu na imagem anterior, nos meses de março e setembro, onde a insolação vai na direção da linha do Equador. Vamos entender, comparando com a posição de solstício anteriormente, que isso vai originar então uma distribuição mais equilibrada de insolação entre os dois hemisférios. Por causa disso, os equinócios vão marcar o início, as datas onde a gente vai ter as estações de transição dos extremos, ou seja, onde vai ter primavera e outono. Na mesma ideia que nós falamos anteriormente. Quando nós temos primavera no hemisfério sul, é outono no norte. As estações ficam invertidas e vice-versa. E aí, você conhecia essa dinâmica de solstício e equinócio? Você sabia que existia essa diferença entre a iluminação na Terra nesses períodos? Entendeu por que acontecem as variações das estações do ano? É importante, só para a gente encerrar este vídeo, destacar que as estações do ano, na ótica como nós aprendemos a ver lá na escola desde os seus primeiros anos, na verdade é uma derivação portuguesa, né? Porque Portugal tem uma faixa climática, no caso temperada, que é diferente da nossa. Já parou para pensar? Por que a gente criou o estereótipo de que primavera é a estação das flores? Se tem flor aqui o ano todo? Por que a gente falou que o outono é a estação onde você tem as folhas caindo? Se a gente, na maior parte das nossas espécies vegetacionais, a gente não tem esse efeito de perda de folhas na sua totalidade no período do outono. Até mesmo porque você no inverno provavelmente fazia bonecos de neve. Então são ideias, né, são estereotipações que nós desenhamos, que nós configuramos a partir do dessa tipificação climática vinda da Europa, por causa de Portugal. Tudo bem? Beleza, gente? Então, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe com os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Até mais, tchau, tchau!